Vivemos tempos em que muitas mulheres, talvez mais do que nunca, sentem que o silêncio do corpo é sinal de ausência, como se algo tivesse se perdido ou deixado de pulsar. A modernidade, com seus ruídos e exigências, ensinou que o desejo precisa ser constante, que a validação vem de fora e que o corpo calado seria uma espécie de fracasso emocional. Mas e se for o contrário? E se esse silêncio não for um fim, mas o começo? Um sussurro suave, quase imperceptível, da alma tentando encontrar sua voz. Há momentos em que, sem que se dê conta, a mulher começa a se afastar dos jogos da sedução, das conexões rápidas, dos encontros que só tocam a pele e nunca chegam ao coração. E é justamente nesse afastamento que algo desperta, algo profundo, verdadeiro, que floresce não como barulho, mas como presença. O que parece escassez é, na verdade, expansão. Não é ausência, é a presença do que é essencial, brotando no silêncio fértil do ser. Kalung dizia que tudo o que é reprimido acaba encontrando um caminho de volta. O que não é ouvido no coração grita no corpo, mas quando o corpo se aquieta, quando se desliga das distrações passageiras, a alma enfim pode falar. E ela fala em sonhos mais vívidos, em intuições mais afiadas, em sensações que não cabem nas palavras. Não é raro que mulheres relatem despertares espirituais após se afastarem por um tempo da sexualidade, como se o afastamento do mundo exterior fizesse o corpo se voltar para dentro, retornando a um lar que há muito fora esquecido. É nesse lugar íntimo, onde ninguém mais toca, que ela reencontra pedaços de si que jamais havia visto. Nem ela, nem ninguém. E isso não tem a ver apenas com solidão. Tem a ver com transformação. É quando ela deixa de buscar no outro o que só pode ser encontrado em seu próprio coração. A sociedade teme essa mulher que se recolhe, porque ela se torna livre. Fora do alcance dos jogos, dos padrões repetidos, dos vínculos que prometem amor, mas entregam prisão. Jung chamava esse processo de encontro com a sombra. É quando a mulher para de se moldar para agradar e começa pela primeira vez a se escolher. Não se trata de amar esperando retorno. É amar a si mesma com tanta inteireza que o superficial simplesmente não encontra mais morada. Existe um silêncio que não é ausência, é plenitude. Um templo sagrado onde o corpo já não grita, porque a alma começou a acender sua própria luz. Uma luz que incomoda, mas também cura. Quando uma mulher escolhe se afastar da sexualidade, dos relacionamentos, isso não significa vazio. Muitas vezes significa que ela nunca esteve tão viva. Aquilo que o mundo chama de solidão pode ser uma conexão profunda com algo que nenhum romance consegue alcançar. É nesse estado que o arquétipo da mulher selvagem desperta. A guardiã dos instintos, herdeira da sabedoria ancestral que não precisa ser validada por ninguém. Essa jornada não é para todas. Ela só ecoa no peito daquelas que já cansaram de negociar sua alma por carícias que não tocam, de se prender a laços sem raiz. Para aquelas que entenderam que a verdadeira busca sempre foi por si mesmas, pelo reencontro com aquilo que pulsa com verdade. Se você chegou até aqui, talvez já esteja mais perto desse caminho do que imagina. Sim, o corpo pode estar quieto, mas esse silêncio não é fraqueza. É força em gestação. É a alma se reorganizando, preparando-se para florescer em algo maior. Porque quando a alma encontra sua voz, não há mais retorno. Uma mulher que ouviu sua própria alma jamais se contentará com o eco vazio de um amor raso. Em algum ponto da vida, toda mulher escuta o barulho do mundo se tornar insuportável. Não só o barulho externo, mas o ruído interno, as pressões, as expectativas que nunca foram suas, os desejos que lhe ensinaram como se fossem verdades. E então começa o retorno.
o caminho de volta para casa. Jung dizia que tudo aquilo que negamos retorna disfarçado de destino. Talvez seja por isso que o silêncio do corpo não seja um erro, mas um sinal. Algo maior está tentando emergir. Quando uma mulher começa a se afastar, mesmo sem saber o porquê, dos impulsos que antes a moviam, é porque algo dentro dela já está respondendo a um chamado. Um chamado que não vem da carne, mas da alma. Mesmo sem saber dar nome ao que sente, há uma saudade que pulsa, não do outro, mas de si mesma. Uma saudade de um espaço interno, ainda não habitado. Nesse contexto, o recolhimento não é isolamento, é portal. E atravessá-lo é dar início a um processo profundo de autoconhecimento, ao que Jung chamava de individuação. O caminho no qual ela deixa de se projetar nos outros para, enfim, se ver como é. O que parece vazio é, na verdade, espaço. Espaço sagrado para o que é real, para o que tem raiz. E é ali, nesse espaço novo, que as memórias antigas voltam. Mas agora, elas não doem como feridas abertas. São partes de uma história que, enfim, começa a ganhar outro sentido. Porque o que parece silêncio pode ser a voz da alma dizendo: agora é minha vez. Mulher que ouve essa voz já não pertence ao mundo como antes. Ela pertence a si. Se isso tocou em algo dentro de você, lembre-se, este canal vive dessa conexão. Inscreva-se e apoie esse espaço que é tão seu quanto nosso. Relacionamentos que deixaram lágrimas espalhadas pelas madrugadas, padrões que retornavam como ondas insistentes, tudo isso começa de repente a ser visto por outra perspectiva. Uma nova luz, antes inexistente, passa a iluminar os escombros dessas memórias, porque a mulher que não está se afastando da vida. Ela está, pela primeira vez, reescrevendo sua própria história com as mãos firmes no papel e a caneta enraizada em sua alma. O mundo interno, agora desperto, começa a enxergar as emoções não como fraquezas, mas como mensagens simbólicas, ecos de um inconsciente que por muito tempo foi abafado pelos gritos dos desejos alheios. Com o passar do tempo, ela percebe que já não precisa dos holofotes, nem dos reflexos distorcidos que vêm de fora. Seu valor não está na quantidade de olhares que a desejam, mas na profundidade com que ela sustenta sua própria presença em silêncio. É aí que uma nova força começa a emergir. Uma força diferente, ancestral. O poder de uma mulher que não está mais à espera de ser escolhida. E quando isso acontece, o mundo não sabe o que fazer com ela. Como reagir diante de alguém que não implora por amor, nem se curva por atenção. Ela se torna inteira, e tudo o que vive pela metade sente isso como ameaça. Ela percebe que sua energia vital não desapareceu. Apenas recuou silenciosamente, esperando um terreno mais fértil. E assim, uma nova consciência começa a se erguer. A pressa se desfaz. A necessidade de provar alguma coisa se dissolve. A corrida, antes constante, perde o sentido. Porque esse silêncio que agora habita seu corpo não é punição, é linguagem. Uma linguagem ancestral, sutil, que só quem ousa mergulhar fundo consegue compreender. Jung chamava isso de reconexão com o inconsciente feminino. Símbolos antigos, enterrados por gerações. Mas essa reconexão não acontece por palavras, ela nasce da presença. E essa mulher está apenas começando a emergir. Só que esse renascimento não vem como um sopro suave. Ele começa com uma inquietação silenciosa, corrosiva, um medo que ninguém percebe. Quando ela se afasta do desejo apressado, dos toques vazios, ela também se distancia da ilusão de pertencimento. No início, o que resta é o incômodo, um desconforto quase insuportável, a sensação de se tornar invisível, como se, ao sair do jogo do desejo, o mundo deixasse de enxergá-la.
Jung dizia que esse é o início do encontro com a própria sombra, aquela parte que sempre buscou agradar, encaixar, ser aceita, mas que agora já não suporta mais fingir. E então surgem as perguntas: será que estou errada? Será que me perdi? Joguei fora meu tempo, minha juventude, minhas chances? A sociedade grita que o tempo da mulher é curto, que ela precisa ser desejável, produtiva, sempre disponível. Mas, quando ela para, quando já não se encaixa nos rótulos, nem como amante, nem como musa, nem como companhia, ela se vê com o que restou, ela mesma. E isso, por mais paradoxal que pareça, dói. Nesse ponto, a castidade pode parecer um fardo, mas não é. É um rito simbólico, um caminho profundo que só as almas maduras conseguem trilhar. As tentações reaparecem, os velhos padrões batem à porta, as propostas fáceis retornam como testes. E o mais doloroso é que quase ninguém entende o que está acontecendo. Os amigos fazem piadas, a família aconselha, sai um pouco, se distrai. Mas o que parece isolamento é, na verdade, um mergulho, uma descida. E a maioria vive tão à flor da pele que não consegue acompanhar quem escolhe afundar. Jung via esse momento como inevitável no processo de individuação, o ponto onde o ego perde o controle, entra em pânico e a alma silenciosamente começa a conduzir. Muitas desistem aqui, voltam para antigos hábitos, aceitam relações mornas, convencem-se de que é melhor do que nada. Mas a mulher que persiste, mesmo em lágrimas, mesmo tomada por dúvidas, está sendo moldada por algo maior do que sua compreensão atual. Ela está sendo chamada a romper ciclos, e ciclos não se rompem à força. Eles se dissolvem com lucidez. A tensão que ela sente não é erro, é passagem. Antes de nascer, a borboleta precisa suportar o aperto do casulo. O desconforto é necessário. É nele que a nova identidade começa a se formar, no silêncio, na escuridão. Mesmo sem saber explicar, ela sente. Mesmo com medo, mesmo achando-se estranha, solitária, fora do mundo, há uma presença. Uma voz que não grita, mas também não se apaga. Essa presença é o símbolo do feminino profundo, o que Jung chamava de ânima. A ponte entre a consciência e o mistério. Com ela, a mulher aprende a conversar com sua alma. E quanto mais essa conversa se aprofunda, mais ela entende. Seu corpo não está parado, está em ritual. Um ritual antigo, esquecido pela modernidade, mas que sua alma sempre conheceu. E então, algo sutil acontece, quase imperceptível. Nasce uma nova forma de olhar para tudo. A angústia se transforma em perguntas essenciais. Por que eu achava que só era viva se alguém me desejasse? Por que a ausência do outro ainda me fere tanto? O que dentro de mim ainda precisa ser visto para se sentir real? Essas perguntas não vêm para acusar, vêm como chaves. E toda chave é um convite. Um chamado silencioso para abrir portas que há muito estavam trancadas. Se essa jornada de alguma forma, lembre-se, este espaço existe para que essas vozes possam ser ouvidas. Inscreva-se no canal, apoie essa travessia. Ela é sua, ela é nossa. Jung dizia que o inconsciente fala através de símbolos, e talvez esse vazio não seja ausência de amor, mas um chamado silencioso para que ela, enfim, se veja com mais verdade. A mulher que aceita esse silêncio começa a enxergar tudo com mais nitidez. Percebe quanto tempo confundiu carência com amor, intensidade com presença, desejo com conexão. Essa clareza não é leve, mas é libertadora. É ali, nesse ponto da jornada, que ela começa a se lembrar, não da versão que criou para agradar, nem da que tentou se encaixar nas expectativas alheias, mas daquela que sempre viveu dentro dela. Aquela parte mais calada, profunda, instintiva, que jamais precisou de aprovação. O corpo, antes silenciado, agora pulsa diferente.
Move-se num compasso mais leve, mais verdadeiro, mais seu. A pressa de preencher vazios desaparece. Também não há mais espaço para se forçar em lugares estreitos que não acolhem a alma. Carl Jung dizia que tudo o que rejeitamos nos domina, mas tudo o que acolhemos nos transforma. E foi isso que aconteceu com ela. Ela não fugiu da ausência, ela a acolheu. Fez do silêncio uma morada, da solidão um altar. Há algo nisso que muitos não entendem. Ela não espera mais ser resgatada, porque uma mulher que atravessou suas sombras já se salvou. E esse reencontro com si mesma muda tudo de verdade. Depois disso, não há mais retorno. O que antes era necessidade agora é escolha. O que era obrigação se tornou consciência. Ela ainda sabe amar, mas não ama mais por carência. Ama com inteireza. E quando o amor vier, será para caminhar junto, não para tampar buracos, porque a alma dela já está inteira. Desse novo lugar que passou a habitar por dentro, nasce algo profundo, clareza de propósito, a sensação de que tudo, até mesmo a dor, tem um sentido maior. Ela entende que não é só sobre si mesma, é sobre tantas outras. O silêncio do seu corpo carrega a história de muitas. Mulheres que aprenderam a se calar, a se diminuir, a se moldar para caber. Agora, ela quer ser farol, não para apontar caminhos, mas para manter acesa a própria luz. Porque só quem já se encontrou na escuridão sabe que não precisa mais temê-la. Jung chamava isso de encontro com o self, o eu mais autêntico, mais profundo. Chega um ponto em que a alma não quer mais ser aceita. Ela quer apenas se expressar. E tudo o que ficou para trás, amores que não floresceram, versões frágeis de si mesma, relações onde ela se encolheu, já não machuca como antes. Cada despedida é um alívio. Cada ausência tem gosto de liberdade. Porque a mulher que aprendeu a se nutrir da alma já não sente fome de migalhas. Ela se alimenta de dentro, e o que vier de fora só entra se vibrar na mesma frequência. Por isso, ela não tenta mais se encaixar nos velhos papéis. Ela se prepara para ocupar um novo espaço no mundo. Sua presença basta. Sua voz tem firmeza. E até o seu silêncio tem peso de oração. Quando seu corpo voltar a desejar, será por escolha consciente, não por carência. Quando o amor bater à sua porta, encontrará uma mulher plena, não alguém implorando por completude. E até lá, ela permanece inteira, não em abstinência forçada, mas em lucidez. Porque agora ela sabe, quando o corpo silencia, é a alma quem finalmente se manifesta. Existem silêncios que ardem por dentro, ausências que parecem perdas, mas que por dentro são solo fértil. Existem mulheres que parecem se afastar da vida, quando na verdade estão apenas começando a brilhar em outra dimensão. O corpo que não fala não está adormecido. Ele virou altar, um espaço sagrado, onde a alma, enfim, encontra sua voz. Tudo aquilo que um dia pareceu vazio hoje é presença. Mais clara, mais rara, mais inteira. Nada foi em vão. Tudo virou matéria para a transformação. O desejo que antes gritava agora sussurra. A dor que antes feria agora é cicatriz, marca de uma história que renasceu. A mulher que passou pelo jejum consciente do corpo não se afastou do amor. Ela apenas deixou de amar com fome e começou a amar com plenitude. E é nesse silêncio tão vivo que ela se torna intocável. Não porque ninguém a alcance, mas porque ninguém mais consegue manipulá-la. Você sente esse eco aí dentro, esse incômodo que não se explica? Essa vontade de se recolher, de sair de certos lugares que já não fazem mais sentido? Isso não é fraqueza, isso é chamado. É o começo de algo maior. Talvez este texto tenha cruzado o seu caminho por uma razão. Talvez ele seja o reflexo de algo que já pulsa dentro de você, mas ainda não tinha nome. Agora tem. Algo se acendeu. Se essas palavras tocaram algum canto esquecido do seu ser,
Continue. Não apague esse fogo. Compartilhe com quem também sente que o corpo silenciou, mas ainda não sabe por quê. Me conta nos comentários em que parte dessas palavras você se viu. E se quiser seguir essa jornada conosco, com mais presença, profundidade e verdade, permaneça. Este canal é solo fértil. Cada palavra é uma semente, cada silêncio, uma pausa sagrada, cada texto, um ritual de reconexão. Porque no fim é isso que fica uma mulher que aprendeu a escutar a própria alma no meio do barulho do mundo, não se deixa mais arrastar por qualquer ruído. Ela aprendeu a reconhecer a diferença entre um chamado verdadeiro e uma distração disfarçada de afeto. Ela já caiu na ilusão de que amor era sempre barulhento, cheio de promessas e presenças. Mas agora ela sabe que o amor real muitas vezes chega em silêncio, sem anunciar e sem exigir nada além da entrega autêntica a si mesma. Essa mulher já não busca mais se encaixar, ela cria espaço. Ela não tenta mais preencher vazios com presenças provisórias. Ela entendeu que algumas solidões não são castigo, são bênção, porque só no vazio fértil da ausência é que certas verdades conseguem florescer. Quando ela para de correr atrás da validação que nunca vem, percebe que tudo aquilo que buscava lá fora já existia dentro dela. Estava soterrado por camadas de medo, comparação e urgência. E nesse processo, ela vai se despindo das versões que criou para sobreviver. Começa a olhar para si com olhos mais ternos, sem pressa, sem cobrança, sem o peso da performance. Ela compreende que amadurecer não é endurecer, é afinar-se com o que realmente importa. E o que importa não grita, sussurra. A mulher que escuta sua alma passa a dançar conforme outra música, uma melodia interna que poucos conseguem ouvir porque estão ocupados demais tentando ser aquilo que esperam deles. Mas ela já entendeu que a dança mais bonita é a que começa de dentro e vai transbordando devagar, sem espetáculo, sem plateia. Apenas verdade. Ela já não se convence com pouco não, porque se acha demais, mas porque sabe o que carrega e não aceita mais ser reduzida à metade do que é. Aprendeu que quem não consegue reconhecê-la inteira não merece habitá-la em partes. E isso não é orgulho, é consciência, é autocuidado, é dignidade de alma. O que um dia a feriu, agora serve de bússola, porque ela não nega sua dor. Ela a escuta, ela a transforma em arte, em palavra, em caminho. Ela não tem mais medo de sentir, porque sabe que cada emoção é uma passagem e que nenhuma dor é eterna quando atravessada com presença, e mesmo quando o mundo tenta dizer que está sozinha, ela sorri por dentro, porque sabe que nunca mais estará solta de si, e é isso que assusta tanta gente. O fato de que ela já não precisa de ninguém para se sentir inteira. Claro que ela quer amor, ela quer trocas, ela quer corpo, alma, presença, mas não a qualquer custo, não se for preciso se abandonar para ser amada, porque uma mulher que escutou sua alma já conheceu um tipo de amor que não depende do outro. Um amor que nasce no silêncio, no recolhimento, na escuta profunda. Um amor que não cobra, não exige, apenas ilumina e transborda. Ela sabe que não é sobre perfeição, é sobre inteireza, sobre se permitir ser quem é, sem censura, sem mutilações internas. E se hoje ela ainda sente medo, insegurança, dúvida, tudo bem, porque aprendeu a abraçar também essas partes. Entende que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar mesmo com ele. E quando ela caminha nesse novo ritmo, tudo muda. O olhar muda, os vínculos mudam, até o corpo muda, porque agora não é ele quem carrega o peso da aprovação, é ele quem dança no compasso da alma, e a alma dela canta baixinho, como quem sabe que encontrou um lar dentro do próprio peito. Ela não precisa mais correr atrás de promessas. Aprendeu a esperar por sinais. Não precisa mais se
Mostrar inteira para provar que é forte. Já entendeu que até suas rachaduras carregam beleza porque são elas que deixaram a luz entrar. E é nesse estado de presença radical que ela se torna não só mulher, mas símbolo. Ela passa a carregar em si a força de todas que vieram antes e a esperança de todas que ainda virão. E isso não é um fardo, é um chamado silencioso, um convite para viver com verdade num mundo que a todo momento tenta nos fazer esquecer quem somos. Por isso, ela não se cala mais, mas também não grita, apenas fala com o corpo, com o silêncio, com os gestos pequenos que ninguém vê, mas que mudam tudo, porque quando uma mulher encontra sua voz interior até o mundo, precisa aprender a escutá-la diferente. Ela já não precisa provar sua existência pelo desejo de ninguém. Ela existe inteira mesmo quando ninguém está olhando, porque aprendeu que sua presença não depende de palco, sua luz não precisa de refletores e seu valor não cabe em aplausos. Ela deixou de se medir pelo que oferecia aos outros e começou a se medir pelo que sustentava dentro de si quando ninguém mais sustentava por ela. Essa mulher que aprendeu a escutar sua alma não nega mais sua intuição, porque ela sabe que ali mora a voz do que é verdadeiro. Quantas vezes ignorou esse chamado interno por medo de parecer louca ou exagerada? Quantas vezes se calou diante de um desconforto que gritava por dentro só para manter a paz do lado de fora? Agora não mais. Agora ela escuta essa voz como quem escuta uma velha amiga que sempre esteve. Certa mesmo, quando tudo parecia confuso, ela olha para trás e entende cada queda como parte da construção da mulher, que hoje não romantiza o passado, mas também não o rejeita. Ela honra a menina que acreditou que precisava se moldar para ser amada e acolhe a mulher que agora sabe que não precisa mais se quebrar para caber. Há uma firmeza nova em seu olhar. Não é dureza, é presença. A mulher que se reconecta com sua alma começa a caminhar com outra postura. Ela entra num ambiente e muda a energia. Não porque tenta se impor, mas porque não se apaga mais. Ela não se diminui para que outros cresçam ao seu lado. Ela cresce junto. E quem não souber acompanhá-la simplesmente se afasta como folhas secas que caem no outono, porque o ciclo se cumpriu. E é nesse silêncio onde tantas acham que há solidão, que ela encontra sua verdadeira companhia, não está mais esperando por um salvador, um romance, um reconhecimento para se sentir completa. Ela se encontrou, e isso a torna perigosa aos olhos de um mundo que lucra. Com mulheres inseguras, ela é perigosa porque pensa, sente, escolhe com consciência porque já não está anestesiada pelo medo de ficar sozinha. Ela aprendeu a ficar consigo e descobriu ali um universo que nenhum amor externo foi capaz de acessar. Ela se apaixonou pelo próprio mistério e mesmo que a vida a convide a voltar para velhos lugares, ela agora reconhece o convite e recusa com serenidade. Ela não precisa mais provar que mudou a mudança. Vive nos seus olhos, na sua pele, na maneira como ela respira. Devagar, como quem não tem mais pressa. A mulher que ouve sua alma. É uma revolução silenciosa, num mundo que vive de ruídos. Ela é resistência, não no grito, mas na delicadeza. Ela incomoda não pela força, mas pela verdade, porque sua presença é uma lembrança constante do que tantas outras esqueceram de ser. E quanto mais ela mergulha nesse espaço interno, mais entende que sua caminhada é solo, mas não é solitária. Há outras como ela, mulheres que também se cansaram de se moldar e estão se reconstruindo a partir da alma. E quando essas mulheres se encontram, algo poderoso acontece. Não precisam dizer muito o olhar. Já basta como se reconhecessem uma na outra, a mesma coragem de ser. E nessa irmandade silenciosa, elas se fortalecem,
Compartilham histórias, dores descobertas, não para alimentar feridas, mas para lembrar que o processo é real, que o despertar é possível, que há vida além do vazio e que o silêncio é solo sagrado, onde tudo o que é verdadeiro finalmente pode nascer. Ela segue. Não porque tudo está claro, mas porque algo dentro dela acendeu, e essa chama mesmo pequena já é suficiente para guiar o próximo passo. Ela segue porque sabe que não é mais possível voltar a dormir depois que a alma acordou e não há mais caminho de volta para quem já sentiu o gosto da própria liberdade. Essa mulher não é perfeita, não está pronta, não sabe todas as respostas, mas já entendeu que não precisa estar para ser inteira. Ela não espera mais por permissão. Ela simplesmente é, e isso basta, porque uma vez que a alma encontra sua voz, nenhum silêncio imposto consegue calá-la novamente. Ela não pertence mais a um tempo que exige pressa, porque seu tempo agora é cíclico, como a lua, como a terra, como o ventre que gera e se recolhe. Ela deixou de correr para alcançar expectativas e passou a caminhar para dentro de si. Os caminhos externos já não a seduzem com a mesma força, porque descobriu que o verdadeiro território a ser desbravado é interno, e essa jornada não tem fim, não tem mapa, nem aprovação alheia. Permanecer mesmo quando tudo ao redor pede para voltar atrás. A mulher que escuta a alma aprendeu a não se assustar com o vazio. Ela sabe que o silêncio muitas vezes precede o renascimento. Aprendeu a respeitar os ciclos em que nada floresce, a honrar os períodos de pausa onde por fora tudo parece parado, mas por dentro raízes estão se formando. Há um tempo subterrâneo que só ela sente, onde os outros veem estagnação. Ela percebe preparação. Quantas vezes ela se sentiu fora do lugar, fora do tempo, como se o mundo estivesse dançando uma música que ela não ouvia mais, e tentou se encaixar, tentou acompanhar, tentou sorrir enquanto se despedaçava por dentro, até perceber que não era ela quem estava errada. Era o ritmo do mundo que não respeitava a verdade do seu corpo. Hoje, ela já não se violenta para caber, sabe reconhecer o que seu corpo diz quando uma presença não é bem-vinda, quando uma situação fere sua energia, quando um ambiente aperta sua essência, e ela se retira, não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque aprendeu que permanecer onde a alma se encolhe é trair a si mesma. Ela já não deseja apenas relações. É presença que ela quer. Não está atrás de promessas, está atrás de verdade. Porque sabe que amor que vem com ruído de urgência não sustenta o peso da profundidade, e ela não nasceu para viver na superfície. A mulher que escuta a alma quer mergulhos, mesmo que para isso precise atravessar a dor da solitude. A solidão para ela deixou de ser inimiga, tornou-se guia ali no silêncio, onde ninguém alcança ela. Se reconecta com tudo o que foi perdido, com tudo o que foi esquecido, com a ancestralidade que pulsa em seu sangue. Ela já não caminha sozinha, caminha com todas as mulheres que silenciaram antes dela. Ela se senta com suas dores, como quem senta com velhas conhecidas. Não tenta expulsá-las, não quer disfarçá-las, porque sabe que cada dor é uma parte de si, pedindo para ser vista. E ela vê, ela olha com firmeza, mesmo quando os olhos marejam, porque aprendeu que fugir da dor é perpetuá-la. Acolhê-la é o começo da cura. E mesmo nos dias em que a dúvida bate mais forte, nos dias em que a tristeza aperta, nos dias em que a ausência parece grande demais, ela respira fundo e permanece. Não se abandona mais nos dias escuros, porque sabe que até na escuridão há sabedoria, há beleza, há processos que só a noite revela. Ela deixou de se vestir para ser notada e passou a se vestir para se sentir. Ela deixou de falar para ser ouvida e começou a falar para expressar. E quando silencia, é porque está escutando algo mais fundo,
algo que a maioria ainda não aprendeu. A perceber essa mulher é transformação em carne, é renascimento constante, é vida que não aceita mais ser vivida pela metade, não tolera mais migalhas, porque aprendeu a se alimentar da própria essência, e quando se nutre assim, nenhuma carência consegue comandar suas escolhas. E talvez por isso ela pareça estranha demais, intensa demais, misteriosa demais, porque ela é tudo o que o mundo ainda não sabe nomear. Ela não se encaixa nos moldes, não cabe nos rótulos, e isso incomoda. Porque o que não pode ser controlado assusta, mas ela não veio para agradar, veio para despertar. E seu despertar é revolução silenciosa. Cada passo que ela dá em direção a si mesma é um rompimento com o que esperavam dela. Cada escolha consciente é um eco que ressoa em outras mulheres. Cada não que ela diz é um sim para a própria verdade. Ela sabe que viver assim exige coragem, exige atravessar julgamentos, abandonos, incompreensões, mas sabe também que vale a pena, porque no fundo ela não busca a aceitação. Busca inteireza, e isso ninguém pode dar além dela mesma. A mulher que escutou sua alma carrega algo no olhar, algo que não se ensina, algo que vem de dentro, como quem viu o abismo e voltou com as mãos cheias de luz. E é por isso que onde ela passa, algo muda, não porque ela impõe, mas porque sua presença inteira faz lembrar que é possível ser mais do que esperam que sejamos. E se você sente esse chamado, se algo em você pulsa com essas palavras, é porque já começou. Sua travessia talvez ainda não saiba, como talvez ainda tema, o que vai encontrar, mas já não consegue mais fingir que não ouviu a alma chamar. E esse é o primeiro passo. Depois disso, a vida já não será a mesma, porque uma vez que a alma sussurra, a mulher desperta, e uma mulher desperta nunca mais dorme igual. Há um momento na vida de toda mulher em que a alma sussurra tão fundo que não há mais como ignorar. É um silêncio denso que toma o corpo como névoa fina e constante. Não dói, como uma ferida aberta, mas pesa como um destino antigo, pedindo para ser lembrado. É como se algo ancestral se agitasse no ventre, trazendo memórias que ela nunca viveu, mas que carrega desde sempre. E ela sente mesmo sem compreender esse momento. Não vem com avisos claros. Ele chega disfarçado de cansaço, de desinteresse por tudo que antes entusiasmava, de uma vontade inexplicável de desaparecer só por um tempo, só para se ouvir. Mas o mundo não entende esse pedido. O mundo grita, acelera, exige produtividade e sorrisos. Mas ela não consegue mais fingir. É quando ela começa a se afastar, não porque não ama mais, mas porque não pode mais se abandonar para amar. É quando ela para de aceitar migalhas, porque sua fome agora é por inteireza, por verdade, por algo que vibre na frequência da sua alma. Nessa fase, ela se vê diante de tudo o que ignorou, as relações que manteve por medo de ficar só, as versões de si que criou para ser aceita, as concessões que fez. Achando que isso era amar, ela enxerga, e o que vê não é fácil, mas é real, e essa realidade a move. Mesmo que machuque, ela começa a limpar sua vida não com pressa, mas com profundidade. Não por raiva, mas por amor próprio. Não mais se obriga a sorrir para manter vínculos. Se o preço for calar sua alma, ela vai embora, não por orgulho, mas por instinto, porque agora ela se reconhece. E quando uma mulher se reconhece, não há mais como se trair nessa travessia. Ela encontra o sagrado no ordinário. Começa a enxergar sinais nas pequenas coisas, um olhar que incomoda, um toque que esfria, uma palavra que fere. Não passam mais despercebidos. Ela sente tudo porque sua sensibilidade deixou de ser fraqueza e passou a ser bússola. Ela se torna guardiã do próprio campo energético e entende que proteger sua paz é mais importante do que agradar. Entende que seu tempo é precioso demais para ser gasto onde sua alma não floresce.
Começa a dizer não com mais firmeza, sim, com mais consciência e silêncio, com mais presença. E ainda assim, ela chora, não por fraqueza, mas por purificação. Reprime a dor, ela a transforma em rito porque já não teme sentir. Ela aprendeu que a dor, quando escutada com respeito, se torna ponte para um lugar mais verdadeiro dentro dela. Ela se abre para uma espiritualidade que não precisa de nome nem de dogmas. É uma fé enraizada na experiência no corpo que sente no coração, que intui. É uma fé silenciosa, que não pede provas, mas oferece presença. Ela se conecta com o invisível não para fugir do mundo, mas para habitá-lo com mais verdade, a mulher que escuta. Sua alma aprende a se mover com mais lentidão, não porque perdeu o ritmo, mas porque agora dança com o tempo da terra, e a terra não tem pressa. Ela gira em silêncio, transforma sementes em florestas, sem barulho, e é assim que ela também escolhe florescer. Ela passa a reconhecer outras, como ela, mulheres que andam devagar, com olhos que já viram demais, com palavras que tocam fundo. Mesmo quando são poucas, há um reconhecimento imediato, como se suas almas falassem uma língua secreta, um idioma que não se aprende, mas que se lembra juntas. Elas não formam multidão, formam círculo, e nesse círculo não há competição, não há comparação, há escuta, há acolhimento, há espelhos que refletem sem distorcer. Cada uma segura sua dor com dignidade e oferece ao centro como lenha para manter o fogo aceso. Esse fogo não é destruição, é transmutação. Ele queima o que não serve mais, ilumina o que estava escondido, aquece o que esteve frio por tempo demais. E ali ela entende que não está sozinha, nunca esteve. Há outras, caminhando com ela mesmo que em silêncio, mesmo que à distância, e nesse espaço ela reencontra partes suas que pensava ter perdido, a leveza que um dia foi sufocada, a coragem que um dia foi punida, o desejo que um dia foi calado. Tudo isso retorna como lembrança viva, não para ferir, mas para ser reintegrado, agora com consciência, agora com amor. Ela não precisa mais ser forte o tempo todo. Entende que há força na vulnerabilidade, na entrega, na escuta profunda. Não tenta mais controlar tudo. Entrega e confia. Não porque desistiu, mas porque aprendeu a fluir com a vida em vez de lutar contra ela. E quando se olha no espelho, já não procura mais uma imagem que agrade. Procura a verdade por trás do olhar e encontra ali uma alma que sobreviveu a tantas guerras invisíveis e que agora escolheu viver com mais leveza, porque entendeu que o sagrado não está no excesso, está na essência. Essa mulher não se define mais pelos papéis que um dia desempenhou. Ela não é apenas filha, esposa, mãe, profissional. Ela é tudo isso e algo mais, algo que escapa à definição, algo que vibra entre o silêncio e a palavra, entre o corpo e o mistério, entre o agora e o eterno. E se você sente que esse texto fala com você, é porque sua alma está respondendo. É porque você também já cansou de se moldar, de se calar, de se perder, e está começando a se ouvir mais fundo. Não pare agora, ouça mais, ouça tudo. Porque a alma, quando fala, não grita, ela sussurra, e só quem silencia por dentro consegue ouvir a mensagem que transforma tudo, a mensagem que diz: volte para casa, volte para si, porque é ali que tudo começa e recomeça sempre. Há uma casa dentro de cada mulher, uma morada invisível onde as palavras se dissolvem e o silêncio vira linguagem. Essa casa não tem janelas para o mundo lá fora, mas tem portas que se abrem para dentro, e é lá que a alma vive, não nos papéis que ela representa, nem nos espelhos onde tentam encaixá-la, mas nesse espaço sagrado onde ela é apenas o que é sem esforço, sem forma, sem função. E quando ela começa a visitar essa casa, mais vezes algo dentro dela se assenta. Os ruídos diminuem, os julgamentos perdem força e as urgências do mundo perdem o poder de comando.
porque agora ela sabe onde mora, e quem sabe onde mora não se desespera diante das tempestades, porque aprendeu que abrigo não é lugar, é estado de ser, e esse estado não se alcança com fórmulas, se alcança com presença, com escuta, com rendição. Há dias em que tudo parece confuso, e ainda assim, ela permanece. Há noites em que a solidão pesa como pedra. E mesmo ela não foge. Ela aprendeu que atravessar é mais sábio que resistir. Essa mulher não deseja ser admirada, deseja ser compreendida. E sabe que para isso precisa primeiro se compreender. E então ela mergulha mais fundo em si. Enfrenta os fantasmas da infância, os pactos silenciosos que firmou com a dor, as máscaras que usou para sobreviver. E um a um vai tirando esses véus. Não com pressa, mas com ternura. Ela se perdoa. Não como desculpa, mas como libertação. Entende que não sabia fazer diferente. E agora, que sabe, não vai mais voltar atrás. Ela reconhece que cada erro foi um professor disfarçado, cada ausência foi um chamado e cada perda uma lapidação da alma. Ela não quer mais viver no automático. Quer sentir cada gesto, cada palavra, cada encontro. Quer viver com presença radical, mesmo que para isso precise abrir mão do que é raso, porque ela sabe que intensidade não é volume, é profundidade, e nem todo mundo sabe mergulhar, e tudo isso transforma o modo como ela se relaciona. Ela não busca mais alguém que a complete, busca alguém que caminhe ao lado, alguém que respeite seus silêncios, que não se assuste com suas sombras, que não tente consertá-la, porque ela não é projeto, é processo. Ela não espera mais ser entendida por todos. Entende que sua linguagem é outra, mais simbólica, mais intuitiva, mais sutil, e por isso não se explica demais, não se justifica demais. Ela apenas é, e quem tiver olhos para ver, verá. Ela escolhe com mais cuidado onde coloca sua energia, com quem compartilha seu tempo. Ela sabe que presença é oferenda e não desperdiça mais esse dom em lugares que não a veem não por orgulho, mas por amor próprio. E mesmo quando sente medo, mesmo quando vacila, mesmo quando o passado tenta puxá-la de volta, ela respira e se lembra que já não é mais aquela de antes, porque agora tem consciência, e consciência é luz. E luz não pode mais fingir ser escuridão. Essa mulher caminha leve, mas não vazia. Leve porque deixou o peso das expectativas no caminho leve, porque perdoou o que não podia mudar leve, porque aprendeu que viver com verdade é mais simples do que parecia. E cada passo que ela dá é uma oração. Cada escolha, um manifesto. Cada silêncio, uma declaração de liberdade. Ela se tornou inteira. Não porque encontrou todas as respostas, mas porque aceitou fazer as perguntas certas. E é assim que ela vive agora, não tentando caber, mas transbordando, não tentando agradar, mas sendo fiel, não tentando entender tudo, mas sentindo com mais coragem, porque no fim ela entendeu que o que salva não é o que se controla, é o que se permite sentir. E a cada novo dia ela retorna para essa casa interna com mais intimidade. Arruma os cômodos da alma, acende a luz nos cantos escuros, planta beleza nos vazios, e ali sentada consigo mesma, entende o que Jung queria dizer, quando falava que aquilo que mais evitamos olhar é exatamente o que mais precisamos integrar. Ela integra, e ao integrar se torna cura, não só para si, mas para o mundo, que ainda não aprendeu a escutar as mulheres que silenciam, porque essas mulheres vivos são oráculos, são portais, e quando uma mulher desperta sua alma, o mundo inteiro sente o impacto. Mesmo que não saiba nomear, ela segue sem pressa, sem medo, sem querer provar nada, porque já provou para si mesma que a liberdade não está do lado de fora. Está nesse espaço silencioso onde tudo o que é verdadeiro finalmente pode respirar. E conforme ela caminha mais fundo nesse território interno, vai descobrindo que a verdadeira liberdade não grita,
não exige, não se impõe. A verdadeira liberdade, sutil como o vento entre as árvores, é firme como a raiz de uma montanha silenciosa, é íntima como uma oração sussurrada de madrugada, e quanto mais ela vive a partir dessa liberdade, mais percebe o quanto já se sacrificou em nome de ideias que não eram suas, o quanto deixou de sentir para se encaixar, de se ouvir, para ser aceita, de se ver para agradar. E agora que vê tudo isso com clareza, não sente culpa, sente compaixão. Ela se perdoa e se acolhe, como quem abraça uma criança que tentou fazer o melhor. Com o pouco que sabia, ela entende que não precisa mais se defender de si mesma, que não precisa mais esconder suas lágrimas, nem disfarçar seus vazios, que sua sensibilidade não é falha, é dom, e por isso começa a permitir-se sentir tudo, sentir com profundidade, mesmo quando dói, mesmo quando não há palavras, porque sabe que o sentir é um idioma sagrado e que é nele que a alma fala. Essa mulher já não se distrai com promessas. Ela ouve a vibração por trás das palavras, já não se deixa levar por elogios. Ela sente a intenção por trás dos gestos, não porque se fechou, mas porque se abriu tanto que agora enxerga com os olhos da alma, e a alma não se engana. Ela percebe o quanto os relacionamentos não curados deixaram marcas não visíveis, mas perceptíveis, como cicatrizes de guerras silenciosas. E decide que não vai mais repetir essas histórias, porque entendeu que repetir o que fere é perpetuar a dor. Mas escolher diferente é reescrever o destino, e nesse recomeço ela aprende a amar de outra forma. Um amor que não prende, não sufoca, não exige, um amor que caminha ao lado, sem invadir, um amor que não tenta mudar o outro, porque já se transformou por dentro. E por isso agora sabe amar com leveza. Ela deixa de ver o outro como solução para sua carência e passa a vê-lo como espelho de suas expansões. E se o outro não souber acompanhá-la, ela não força, não insiste, não implora, porque entendeu que a alma que se encontrou não pode mais se perder por ninguém. Essa mulher olha para as gerações anteriores e compreende o quanto carregaram silenciosamente dores que não puderam nomear, e ela honra essas mulheres, não repetindo o que as adoeceram, mas se curando para que as que venham depois não precisem mais começar do zero, e cada vez que escolhe o silêncio ao invés do grito, a presença, ao invés da performance, a verdade ao invés da aparência, ela se alinha com essa linhagem profunda de mulheres que sustentam o mundo em seus corpos, e ela não precisa que o mundo reconheça isso. Ela sabe, ela sente, ela vive. Há uma beleza nova em sua pele. Não é a da juventude que passa, é a beleza da alma que despertou. É um brilho que não se apaga, porque vem de dentro. É uma luz que não cansa, porque não busca aplausos. Ela se ilumina para ver o próprio caminho. E ao fazer isso, ilumina também o caminho de outras. Essa mulher não é exceção, ela é semente. Toda mulher que silencia o mundo por um instante e escuta sua alma, começa a germinar nesse campo invisível, onde a verdade cresce devagar, mas cresce forte. E se hoje ela ainda sente saudade de partes antigas de si, se às vezes ainda se pega desejando os antigos confortos, ela não se julga, porque sabe que o novo também assusta, que a liberdade também exige e que o silêncio também dói, mas mesmo assim, ela escolhe continuar, porque sabe que esse caminho, apesar de solitário, é o único onde ela pode ser inteira. Ela aprendeu que o tempo da alma não é cronológico, é simbólico. Há processos que não podem ser apressados. Há dores que precisam ser sentidas até o fim. Há curas quando a gente que para só de acontecem lutar, e apenas respira e espera. E nessa espera ela floresce. Não como quem explode, mas como quem se oferece ao mundo com a suavidade de quem sabe que já não precisa ser outra para ser amada. Ela não performa, ela se entrega.
Ela não se vende, ela se preserva, e é nessa preservação que reside sua maior força. Ela se tornou um campo fértil, e só quem souber cultivar com verdade terá acesso à sua essência, não por superioridade, mas por merecimento da reciprocidade. Porque agora ela sabe que o amor é via de mão dupla e que o sagrado só se manifesta onde há respeito e escuta. E se o mundo ainda não souber como lidar com essa mulher, tudo bem. Ela não veio para agradar, veio para ser, veio para lembrar o que é ser alma em carne, presença em silêncio, amor em forma humana. E enquanto o mundo corre, ela permanece, enquanto tudo gira. Ela respira, enquanto todos falam. Ela escuta, e nesse espaço, entre o ruído e o silêncio, ela planta uma nova forma de existir, uma forma que não pode mais ser apagada, porque nasceu onde ninguém mais alcança, nasceu dentro dela. Há mulheres que despertam como quem retorna de um longo exílio, voltam de si mesmas, mas não do que foram. Um dia voltam de tudo o que precisaram esquecer para sobreviver, da doçura sufocada da intuição, desacreditada da potência adormecida pelo medo. E quando despertam, não o fazem como quem se levanta de um sono leve, mas como quem emerge de águas profundas, com os olhos lavados e a alma nua. Não é um renascimento romântico. Não há flores, nem promessas a desconforto, a desapego, a uma solidão que silencia e cura ao mesmo tempo, porque antes de renascer, ela precisou morrer por dentro, morrer para os papéis que vestiu, para os vínculos que fingiu, para os amores que doeram mais do que acolheram, e para as mentiras que contou a si mesma para seguir em frente nessa travessia. Ela descobriu que não era o mundo que estava errado, mas que ela havia se perdido, tentando ser tudo para todos. Havia se afastado da própria voz para caber no tom dos outros, havia deixado de se escolher para não ser deixada, e então entendeu que o primeiro gesto de amor é sempre um retorno ao centro, ao ventre, ao silêncio. Ela reaprendeu a escutar seu corpo, não mais como um instrumento de aprovação, mas como templo sagrado que sussurra verdades que a mente ainda não entende. Aprendeu a respeitar o cansaço como aviso e não como fraqueza. Aprendeu a abraçar o desejo sem culpa e a reconhecer o não como oração. Com o tempo, parou de se perguntar por que as coisas doeram tanto e começou a se perguntar o que cada dor estava tentando ensinar. Parou de resistir ao silêncio e passou a habitá-lo como quem habita um lar. Deixou de fugir dos espelhos e passou a se ver mesmo nos dias em que não se sentia bela, porque entendeu que beleza não é reflexo, é presença. Essa mulher aprendeu a amar de novo, mas agora, com os olhos abertos, com o coração inteiro, com os pés no chão e a alma leve, ela não precisa mais ser desejada para se sentir viva, porque agora é seu. Em próprio sopro de vida, ela não busca mais se preencher com presenças vazias, porque aprendeu a se nutrir do que pulsa dentro. Ela já não força portas, já não espera por convites, já não se curva por promessas. Entende que tudo que vem sem verdade cobra caro mais adiante. Então ela escolhe com consciência, ama com liberdade, entrega com inteireza e parte com dignidade. Se o caminho deixa de ser recíproco, essa mulher sabe que nem todo mundo vai compreendê-la, que seu silêncio será confundido com frieza, que sua leveza será julgada como descaso, que sua intensidade será temida por corações não acostumados com profundidade. Mas ela já não se altera por isso, porque agora vive em paz, com o fato de que não veio para ser entendida por todos. Veio para ser verdadeira com ela mesma, e quando ela caminha, o chão se transforma. Não porque ela pisa com força, mas porque pisa com presença. Sua presença é medicina, sua ausência é sinal, sua palavra é ponte, sua escuta é cura, e sua escolha de permanecer fiel a si mesma, um chamado silencioso para outras que ainda estão se lembrando de quem são.
Ela não é exceção, ela é farol, é espelho, é portal. E onde passa, deixa rastro não de dor, mas de possibilidade. Porque sua história já não é sobre sobrevivência, é sobre renascimento. Não é sobre perfeição, é sobre verdade. E se você chegou até aqui sentindo cada palavra como se falasse de você, então saiba, você também está voltando, está despertando, está voltando a si. E mesmo que ainda doa, mesmo que o caminho assuste, mesmo silêncio pareça grande demais, não volte atrás, permaneça, permaneça mesmo sem garantias, mesmo sem companhia, mesmo sem ter todas as respostas, porque cada passo que você dá em direção à sua alma abre caminho para outras, e isso já é sagrado, o bastante. Finalizamos aqui, não com um fim, mas com um começo, o começo da mulher, que se escutou e decidiu permanecer inteira, porque no fim é isso que fica a mulher que aprendeu a escutar a própria alma no meio do barulho do mundo e escolheu viver com verdade mesmo. Quando tudo pedia para se calar, essa mulher é você e você já começou a voltar para casa. Há um momento na jornada em que a mulher para de fugir e simplesmente se senta com o que sente, não tenta mais entender, não tenta mais mudar. Ela apenas respira e permite que tudo exista. Dor, medo, saudade, confusão, tudo ao mesmo tempo, como uma tempestade interna que já não assusta mais. Porque agora ela sabe que depois da chuva, a alma sempre floresce mais viva. Ela não tem mais medo do escuro, porque aprendeu o que é. Ali onde se enxerga o que a luz escondeu por tanto tempo, não se apressa em curar, porque entendeu que a cura não é destino, é caminho, e esse caminho se faz devagar no ritmo das lágrimas, no compasso da aceitação. Ela já não deseja mais ser desejada. Ela deseja ser vista e ver-se profundamente, porque agora sabe que só existe verdade onde há presença, e só há presença onde há escuta, e só escuta quem silencia por dentro. E nesse silêncio ela se redescobre. Já não se mede por likes, elogios ou companhia. Aprendeu a se medir pela paz que sente quando está consigo, pela honestidade dos seus dias, pela leveza que sente ao não se trair mais. Entende que o que é leve não é o que não pesa, mas o que é verdadeiro. Ela aprendeu a honrar seus ciclos, a respeitar os dias em que tudo parece cinza e a acolher os momentos em que a alma pede recolhimento. Ela não se força mais a ser o que não sente, não finge alegria quando há tristeza, não performa entusiasmo quando há exaustão. Essa mulher aprendeu a diferença entre solidão e solitude, e agora sabe que estar só pode ser um ato de amor, não de abandono, porque se encontrou no silêncio que antes temia, e nesse espaço íntimo reencontrou partes esquecidas de si mesma. Ela olha o mundo com olhos mais brandos, mas não menos firmes, sabe o que quer. Mas já não se desespera, se não vem sabe o que sente, mas não exige que entendam. Aprendeu a se comunicar com o invisível, com o que vibra, com o que não se explica. E mesmo que por fora tudo pareça calmo por dentro, há uma revolução. Acontecendo não uma revolução feita de gritos, mas de escolhas conscientes, de presenças inteiras, de recusas que protegem e silêncios que curam. Ela se tornou fiel à própria alma, e isso fez com que muita coisa mudasse. Amizades se afastaram, padrões desabaram, máscaras caíram, mas nada disso a desestruturou, porque agora sua estrutura vem de dentro, não do que está ao redor. Ela caminha sem pressa, porque entendeu que não há lugar a se chegar além de si mesma. E isso basta. Ela respira e sente gratidão. Não por ter tudo resolvido, mas por ter se permitido começar a ser quem realmente é. E no fundo, ela sabe que essa caminhada é para sempre, que o encontro consigo mesma é eterno, que a alma tem muitas camadas e que cada silêncio é um convite para mergulhar mais fundo,
Por isso ela segue com o coração cada vez mais aberto, não para tudo, mas para o que é verdadeiro, cada vez mais disponível, não para todos, mas para o que vibra na mesma frequência cada vez mais inteira, não porque chegou ao fim, mas porque aprendeu a amar o processo, e se em algum lugar dentro de você essas palavras encontraram abrigo, então saiba, você também está no caminho. Você também está voltando para si. E nesse retorno não há mapa, apenas intuição e coragem. Coragem de ficar mesmo quando tudo pede para ir. Coragem de amar mesmo depois de tanto se ferir. Coragem de permanecer com a alma aberta, mesmo num mundo que insiste em fechá-la. Porque uma vez que você escuta sua alma, não há mais como voltar a dormir. Uma vez que você se reconhece, não há mais como se abandonar. E se você está aqui agora lendo isso, sentindo isso, então já começou sua travessia. E sua travessia é sagrada. Lembre-se disso. Você é sagrada. Você é caminho. Você é casa. E a sua alma finalmente está em casa de novo.